Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Eu peço perdão a vocês porque demorei tanto para continuar a série dos 28 motivos porque eu saí da Igreja Adventista. Eu confesso para você que lendo esse livro, Nisto foi meio tedioso para mim. Porque você começa a ler a Bíblia e você vê as verdades e é difícil você ficar voltando nas mentiras e nas coisas que você sabe que são colocadas aqui no livro para parecer que são cristãs de verdade, mas não são. São completamente inspirados pelaquela profetisa Ellen White, que é uma falsa profeta. E mas eu vou continuar fazendo, porque eu prometi para vocês que faria. Então, vamos estudar ver alguns tópicos da número 11, que é a doutrina crescimento em Cristo. E a minha pergunta é a seguinte: é crescimento em Cristo a santificação que é ensinada dentro das igrejas evangélicas? Ou é crescimento no adventismo? Vamos ver? Eu vou ler aqui na abertura do livro a doutrina. Com sua morte na cruz, Jesus triunfou sobre as forças do mal. Aquele que durante seu ministério terrestre subjugou os espíritos demoníacos, quebrou o poder do maligno e confirmou sua condenação final. A vitória de Jesus dá-nos a vitória sobre as forças do mal, que ainda procuram controlar-nos ao andarmos com ele em paz, alegria e com a certeza do seu amor. Agora, o Espírito Santo habita em nós e reveste-nos de poder. Restando continuamente comprometidos com Jesus, como nosso Senhor e Salvador, somos libertados do fardo dos atos cometidos no passado. Não mais vivemos nas trevas, com medo dos poderes do mal, na ignorância e na vida sem sentido de outrora. Nesta nova liberdade em Jesus, somos chamados a crescer na semelhança do seu caráter, comungando com ele diariamente em oração, alimentando-nos de sua palavra, meditando nela e na sua providência, cantando seus louvores, nos reunindo nos cultos e participando da missão da igreja. Ao entregar-nos para o amoroso serviço em prol dos que estão em torno de nós e aos testemunhos de sua salvação, ao qual testemunhamos da sua salvação. Sua constante presença conosco através do Espírito Santo transforma cada momento e cada tarefa em uma experiência espiritual. Gente, eu vi tanta red flag aqui enquanto estava lendo, mas olha, esse capítulo fala muito sobre nascimento, não é? E ele começa a falar aqui que o nascimento começa com a morte. Mas o autor desse livro, ele não conhece o que é nascer de novo. Porque ele não é nascido de novo. Porque ele nem acredita que tem um espírito. Ele nem sabe que precisa nascer de novo. Como ele vai poder falar sobre o novo nascimento? Ele diz aqui, ó, a vida começa com a morte. Bom, se você leu o livro de Efésios, você sabe que todo ser vivo nasce morto. Porque ali ele está se referindo à segunda morte, aquela morte que Adão e Eva perderam lá no Éden. Se você ler o livro de Efésios, você vai entender isso. Aqui você não consegue, porque são versos tirados de contexto, verso aqui, verso ali. Ele até fala sobre Colossenses. Imagina, você lê o livro de Colossenses, mas só manda ler um pequenininho verso ali. Porque quando você nasce de novo, quando você acredita no Evangelho, que eu já falei para vocês que está lá em 1 Coríntios 15, de 1 a 4, que é a vida e morte de Jesus por você e por mim. Quando você acredita, você é selado pelo Espírito Santo como garantia da sua salvação, do seu rei, da sua herança eterna. Está lá em Efésios 1, na verdade. Então, se você ler o livro de Efésios todos, você vai reconhecer
muitos erros, muitas heresias que estão aqui dentro desse livro. Então, vamos lá. Eles falam aqui, eu acho interessante que ele fala sobre, manda você ir para Colossenses. Olha, ir para o livro de Colossenses, o Adventista mandava você ir para o livro de Colossenses, mas você manda só para aquele pedacinho, aquele versozinho, entendeu? Por favor, leia os 2 livros de Colossenses do início ao fim, pedindo ao Senhor que abra os olhos do seu espírito, do seu coração. Porque, olha, se você ler o livro de Colossenses, você vai ver que nós, como cristãos, quando nós acreditamos, como somos selados pelo Espírito, nós estamos livres do reino das trevas, porque Deus, através de Jesus, ele fisicamente tira você do domínio do maligno e coloca você no domínio da maravilhosa luz do reino dele. E aí, quando você lê mais, você vai ver o que foi que Jesus fez na cruz. Porque aqui fala-se muito também de negar a si mesmo e de carregar a cruz. Você sabe o que significa isso? Eu achava que carregar a cruz era carregar nas costas todos os problemas de ser cristão. Meu Deus, guardar o sábado é tão difícil, mas eu guardo, é minha cruz. Ah, é tão difícil conseguir um trabalho, mas eu vou conseguir, porque é a minha cruz. É difícil, não posso fazer uma prova de sábado, porque o sábado é tão difícil, mas é a minha cruz. Eu achava que tudo isso era a maneira que eu carregava a cruz de Cristo. Mas, gente, se você for ler lá realmente, quando ele diz lá, inclusive aqui nesse livro, eles usam o verso lá em Mateus 16, 24, que Jesus diz assim: então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser me seguir, neguem-se a si mesmo e tomem a minha cruz e siga-me. Olha, Jesus, Deus me criou, ele me fez. Apesar de ter coisas na minha vida que eu não, às vezes eu não gosto nem de mim mesma, mas eu tenho certeza que o meu caráter é modulado por ele, e ele dia após dia tem me santificado. Mas eu sou quem eu sou, e eu preciso ser verdadeira para mim mesma e para as pessoas, e a minha identidade está em Jesus, não numa igreja. Porque quando eu saí da igreja, meu Deus, era 2007, eu resolvi sair e foi como se fosse um tapete tirado debaixo dos meus pés, e eu comecei a ter crise de pânico, sérias crises de pânico. Alguns amigos sabem disso. Mas quando eu percebi que a minha identidade está em Cristo Jesus, gente, isso é uma liberdade que você tem para servi-lo, uma maneira tão especial, e não é libertinagem. Você vai na Bíblia, o próprio Paulo fala muitas vezes lá nos livros de Coríntios, livros de Filipenses, como é que deve ser o caminhar de um cristão, aquele que acredita em Jesus. E carregar a cruz dele é carregar em mim, na minha vida, a certeza do que a cruz significa para mim. Através da cruz, Jesus venceu o poder da segunda morte por mim. Ele foi para a cruz para receber toda a ira que cabia a mim, do Pai. Porque Deus, ele tem os atributos, e um dos atributos dele é ira. A gente nunca escutou isso dentro da igreja adventista, não é verdade? Mas foi por isso que Jesus morreu na cruz por mim. Então, quando eu levo a cruz de Cristo, não é aquela coisa pesada, não. Aquela cruz é a certeza da salvação nele, que me foi garantida a partir do momento que eu acreditei. Aí ele manda aqui ir para Colossenses, mas manda só ler 1:13. Aí eu peço para vocês terminar de ler, porque olha, Paulo fala aqui como foi que Jesus conquistou o meu direito de viver. Ele levou a única arma que Satanás tinha em suas mãos, que era os mandamentos. Ele diz isso claramente. Os mandamentos que Satanás tinha era a única arma para me acusar.
E Jesus foi e pregou esses mandamentos na cruz. E ao fazer isso, ele tirou das mãos de Satanás o único poder que ele tinha de me acusar. Ele não me acusa mais. Ele fala também lá em Romanos, não há mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Então você precisa entender que o que está em jogo aqui não é sua salvação se você é realmente um cristão nascido de novo. O que você vai receber como galardão. É o seu galardão e não a sua salvação. Então, leia o livro, o final do livro do capítulo, de todos os capítulos do livro de Colossenses. Mas não é simplesmente, ele morreu por mim, então tô salva. Não. Você precisa acreditar. Você acredita? Você já foi no seu quarto, sozinho, em qualquer lugar que você esteja sozinho, só tem uma conversa íntima com o Senhor Jesus e diz, Senhor, eu acredito que o Senhor foi enviado por Deus. Eu acredito que o Senhor veio e viveu aqui e ensinou. Eu acredito que o Senhor foi crucificado, porque existem provas. Ele foi crucificado e ele foi enterrado de acordo com as Escrituras. E ele ressuscitou no terceiro dia. E porque ele morreu sem o derramamento de sangue, não há remissão. Ele morreu, ele ressuscitou. E por isso eu tenho a vida eterna, porque eu acredito nele. Por favor, faça isso. Se você não tirar mais nada daqui desse livro, tire pelo menos isso que eu estou pedindo a você. Que você vá de encontro a Jesus e fala com ele, no íntimo do seu ser. E pede para ele fazer você nascer de novo. Você vai ver como você vai ser diferente e como você vai entender a palavra que ele deixou pra gente. E as coisas que eu achava que era pecado, entendeu? E é tudo muito subjetivo, porque o que é pecado para você pode não ser pecado para mim, mas quando você vai para a palavra de Deus, você encontra realmente o que é a verdade. E a verdade, ele fala na palavra dele que vai lhe libertar como me libertou. Então, matar tudo que é natural, tudo que vinha de mim, todo desejo, tudo que me definia, eu tinha que matar. Mas não podia subir. Tinha que ser uma coisa assim, eu tinha que ser superficial. E era realmente o que eu era em todos os sábados. Perfeita, superficial. Só Deus conhecia o que estava dentro de mim. Hoje em dia eu tenho a liberdade de ser e deixar transparecer o que eu sou, porque o que eu sou não depende mais de mim, e depende exclusivamente de Jesus. E é isso que Paulo falava. Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu não preciso fazer nenhum esforço, porque é natural o meu comportamento a partir da minha salvação verdadeira, meu nascer de novo. É por isso que eu fico tocando na mesma tecla com vocês. Uma outra coisa que eles falam muito é o estilo, né? É o estilo de vida que você tem que mudar. E aí ele, inclusive, vem aqui, fala sobre o Bonhoeffer, que realmente era um cristão e que conhecia o que é a graça. E não essa graça que eles chamam aqui de barata, uma graça barata. Não é uma graça barata. Foi muito caro. Custou a vida do meu Salvador. Então, quando eu coloco alguma coisa, porque a Igreja Adventista coloca muita coisa além da graça. Porque ele diz assim, o sábado não salva ninguém. Mas se você não guardar o sábado, você não é salvo. Como é que você explica isso? O sábado não salva ninguém, mas quando você está indo para o céu, vai ser uma viagem de 7 dias, porque todo mundo vai ter que guardar o sábado antes de entrar no céu. Sabe o que vai impedir você de entrar no céu? Você não ser nascido de novo. E como eu, na minha experiência, enquanto eu vivia dentro da Igreja Adventista, cumprindo as regras, eu não era nascido de novo, gente. Eu não ia entrar no céu, eu não ia entrar no reino.
É por isso que eu peço a vocês que vão perante o Senhor e peçam para ele se ajudar a nascer de novo, porque é só nascendo de novo que você vai entrar no reino de Deus. E é através de Jesus, através de acreditar nele. Então, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, gente. Tá aqui, ó. É João 3, a experiência de Nicodemos. Mas o autor fala sem entender. Você não tem condições. Você precisa ler João 3, 5 e saber que o que Jesus estava falando ali não era simbólico, não. Ele não usou de costumes locais da época para ensinar uma verdade para Nicodemos. Aprenda isso. Jesus não precisava usar de mentiras para ensinar verdades. O que ele disse para Nicodemos, e Nicodemos entendeu, porque quando você vai para a cruz, depois que ele é crucificado, você vê Nicodemos com José de Arimateia, os dois trazendo galões de óleo para ungir o corpo de Jesus. Visto? Ele tem aqui um capítulo todo explicando como é que você faz, e ele dá o exemplo de que Jesus rompeu a barreira entre os judeus e gentios. Na verdade, ele não dá essa. Ele diz que Jesus reconciliou toda a humanidade. Aí você vai lá para Efésios, eles citam Efésios aqui. Mas é Efésios 2, 11 e 16. Você lê um versinho, aí você fala, tá, realmente fala isso. Lê o livro todo, porque o que está dizendo aqui é que Jesus reconciliou os que estavam distantes, sem a lei, com os que estavam presentes com a lei, os que estavam perto. Quando ele morreu, a separação que existia entre gentios e judeus não existiu mais. E ele, a partir daquele momento, ele só considera os não mais gentio, não mais judeu, mas um só homem em Cristo Jesus. Quer dizer isso, que ele esqueceu de Israel de jeito nenhum. É um outro problema que vocês têm, muito sério. Porque eu cresci sendo ensinada que eu sou Israel espiritual. E isso não é verdade. Quando você lê as profecias lá de Daniel, inclusive, principalmente as 70 semanas, você vê claramente que a 70 semana, número 70, a última semana, é exclusiva para Israel. Israel está de volta. A gente tem, hoje, existe de volta o Estado de Israel, o país de Israel, né? Então, não se enganem, as promessas para Israel estão válidas até este dia, e você não é Israel espiritual. Israel é Israel, a igreja é a igreja. Então, o que ele faz aqui é uma descrição mais ou menos de um cristianismo socialista. Sabe, pensando nisso agora, talvez seja por isso que tem tanta gente saindo da igreja e abraçando o socialismo. Porque o socialismo, isso aqui é socialismo. O que Jesus faz na vida da gente não tem nada a ver com socialismo. Porque o que ele dá pra gente, a gente sempre, eu sei que eu tenho o suficiente, não tenho muito, mas eu tenho o suficiente para dividir com alguém. E eu tenho certeza que você também tem. O que mais? Uma vida de estudo e de oração, certo? Mas é o que eu estou dizendo para vocês aqui, estudo da Bíblia, não só de versículos. Por favor, abram a Bíblia de vocês e estudem a Bíblia sem as anotações dessa escola sabatina, dessas lições de escola sabatina, gente. Eu tenho enviado para vocês, se você quiser, eu mando também para você entrar no meu canal. Meu e-mail é debbybufone@gmail.com. Mande e-mail para mim, eu coloco você na minha lista. Todas as semanas a gente manda um comentário mostrando os erros da lição da escola sabatina. Porque quando você lê a Bíblia, muitas vezes você está fazendo uma lição de escola sabatina e você não consegue responder. E aí a gente mostra por que você não consegue responder. Porque até as perguntas são modificadas.
Então, gente, é com certeza orar e ler a Bíblia. Mas se você só fizer só, o que acontece? Você acorda de manhã, você tem que orar bem rápido, aí vai e faz, porque não tem tempo, né? Aí faz a lição de escola sabatina, faz as meditações, e aí fica só um pouquinhozinho para a Bíblia, mas você já leu a Bíblia ali, né? Que estava respondendo a lição de escola sabatina, e termina não sendo o estudo da Bíblia. E se você só quiser só orar e fazer da sua vida só uma vida de oração, o que você está dizendo e você está se levando por isso, muito cuidado, porque você pode estar sendo a pessoa que está pregando para você própria. E eu tenho certeza absoluta que o seu coração é enganoso. O meu também. O coração do homem é enganoso. E especialmente o coração do homem que não é nascido de novo. Então, cuidado. Orem, sim, mas não deixem de ler a Bíblia e a Bíblia somente. A gente precisa orar sem cessar e estudar a palavra de Deus. E eu vejo muita gente hoje, dependendo do celular para aquelas, a Bíblia que já vem dentro, né, do celular, os apps. Gente, esses vão ser os primeiros que vão ser retirados. Vocês precisam ter na mente de vocês o que está na Bíblia. Aprendam, porque vai ter um tempo que você só vai ter disponível na sua mente. Como é que você vai pedir para Deus trazer para sua mente uma coisa que você não tem mais? A gente está vivendo num momento muito interessante da nossa história, e as primeiras coisas que vão ser canceladas, eu tenho certeza absoluta, são essas Bíblias que estão online, que são nos computadores, nos telefones, nos apps da vida. Bom, eu prometi que eu ia dar para vocês, toda vez no final do vídeo, uma contradição de Ellen White. Então, uma que eu coloquei aqui é que, olha o que a Bíblia fala em Mateus 15, 11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso é Jesus falando, tá? Aí Ellen White vai lá e fala assim, ó, lá no livro Dieta, Conselhos sobre Dieta e Alimentação. Ela escreveu em 1870. Vocês colocam manteiga, ovos e carne em suas mesas e depois vêm à igreja orar para Deus abençoar seus filhos. Suas orações não passam do teto. Quem que você acredita? Ellen White ou a Bíblia? E aí tem a profecia que não foi cumprida. Vocês sabem que existiu um terremoto em San Francisco em 1906 e foi um terremoto imenso que eu acho que foi mais ou menos 9 na escala Richter e mais de 250 mil pessoas morreram. 3 dias antes, eu acho, desse terremoto, ela teve um sonho e uma visão, e as pessoas atribuem que ela viu o que ia acontecer. Olha, ela não viu o terremoto, ela viu incêndio, e realmente aconteceu um incêndio. E ela viu anjos derrubando os prédios. Sabe gato quando derruba o copo da mesa? Ela viu anjos derrubando prédios. Gente, isso nunca aconteceu. Porque o que aconteceu ali em San Francisco foram causas naturais. E não foram anjos empurrando os prédios. Isso é que horror, gente. Que horror. Então, não foi uma profecia que foi cumprida. Por favor. Olha, eu, mais ou menos acho que foi 2011, eu tive um sonho de um grande terremoto. E quando eu acordei e liguei a televisão, tinha acontecido aquele terremoto no Japão, que as caldeiras da usina, elas começaram a derreter, inclusive teve vazamento nuclear e teve um tsunami grande. Então, será que eu sou uma profetisa? Será que eu profetizei aquele terremoto do Japão? Não foi. A gente tem sonhos. Isso aqui não foi profecia cumprida dela. Olha, vai ler a Bíblia
coloca os livros de Ellen White num canto qualquer. Eu ia dizer para vocês queimarem, mas vocês vão ficar chocados como eu fiquei. Mas que Deus abençoe vocês. E a gente vai, a partir do próximo vídeo, ver o que é o número 12, que é a crença número 12, é a igreja. Vai ficar muito interessante esse vídeo. Então, que Deus abençoe vocês.